Nessa aula nós vamos falar sobre os procariontes. E como esse tema é bem extenso, eu achei interessante dividir em tópicos para que você possa entender melhor cada um dos pontos importantes sobre esse grupo. Então a gente vai seguir o seguinte caminho. Primeiro, vamos falar das características gerais, onde a gente vai abordar a classificação dos procariontes. Já no segundo tópico, a gente vai falar sobre a estrutura celular desses organismos e a gente vai conhecer um pouco de cada uma dessas estruturas que a gente encontra nos procariontes. Depois, no próximo tópico, a gente vai falar sobre a reprodução dos procariontes e para finalizar esse tema, vamos falar sobre as doenças causadas por procariontes e a gente vai citar também alguns aspectos positivos desse grupo que são importantes a gente conhecer. Então, aqui no último tópico, anota aí, ficou doenças e benefícios, para a gente fechar aqui o tema. Ok? Então, vamos começar aqui no nosso primeiro ponto, de acordo com a nosso esqueminha de tópicos, a gente vai começar falando da classificação dos procariontes. Bom, alguns organismos vivos apresentam características muito marcantes. Observe aqui comigo nesse vídeo, onde a gente vê esse grupo de pássaros. São organismos vivos que têm essas características marcantes. A gente consegue citar aqui várias características que fazem com que eles sejam incluídos em grupos específicos dentro da classificação dos organismos. Mas outros grupos apresentam algumas peculiaridades que tornam uma classificação exata quase impossível, e isso claramente aconteceu ao longo do tempo com o grupo dos procariontes. Então, para a gente entender melhor como que essa classificação aconteceu, acompanhe aqui comigo. Em 1977, Cauzy propôs um modelo de classificação que foi baseado em aspectos evolutivos, a partir da comparação de sequências de RNA ribossômico. A partir daí, então, ficou claro que os eucariontes apresentam muitas relações entre si e que os procariontes poderiam ser organizados em dois grupos. E aí essa classificação mudou e passou, então, a ter uma divisão que hoje está apresentada para a gente em 3 domínios. E esses domínios são os seguintes: o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. Nessa figura, nós temos uma árvore filogenética que mostra especificamente a divisão desses 3 domínios. Então, a gente tem aqui, primeiro, o domínio Bactéria, e ele reúne organismos que são considerados unicelulares, procariontes, e eles eram antes classificados como eubactérias. Aqui, esses organismos desse grupo, desse domínio, englobam as bactérias que causam doenças aos homens. Envolve aquelas encontradas em ambientes comuns, como água, como no solo, mas a gente tem aqui também os organismos que trazem benefícios para os homens. Já nessa parte aqui da árvore filogenética, a gente vê o domínio Archaea. E aqui a gente tem organismos com características mais específicas. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, podem ser anaeróbios ou aeróbios, e eles apresentam diferentes formas. Aqui a gente tem organismos com formas esféricas, de bastão, espiralada, achatada ou irregular, e esses organismos eles se reproduzem de forma assexuada e sexuada. Esses 2 domínios englobam organismos procariontes. E a principal característica que difere esse grupo Archaea do grupo Bactéria é que os organismos aqui do grupo Archaea vivem em ambientes que são considerados extremos, lagos de água quente, fenda vulcânica, tubo digestório de animais. E esses organismos, então, eles são chamados de extremófilos, né? Justamente por essa característica de serem encontrados, de sobreviverem em ambientes considerados extremos. E aqui, no terceiro domínio, a gente tem o domínio Eucária, né, os eucariotos, que vão ser estudados em uma outra aula. Então, ok, até a próxima!